Olá pessoal, aqui eu vou ensinar a fazer os churros, tanto de cestinha quanto os churros compridinho, tá? Em uma panela você coloca para esquentar uma xícara de água, duas colheres de manteiga sem sal, uma pitadinha de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. Mexer um pouco só para dissolver o açúcar, mas tem que deixar esquentar. Antes de ferver, você desliga quando começar a formar as bolinhas. Desliga não, vai acrescentar a farinha de trigo. Começou a levantar as bolinhas, eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo. E aí mexe bem rapidinho, que vai formar uma plastinha mesmo, mas não tem problema. Você vai dissolvendo e mexendo até a farinha de trigo dar uma cozinhadinha. Tá vendo que a massa já tá ficando lisinha? Não pode deixar ela empelotar muito. Se empelotar, você tem que ir mexendo nela até a farinha dissolver. O fogo tá ligado ainda, tá? Eu só baixei um pouco. Ela já tá lisinha, desgrudando da panela, então já pode desligar. Ó, eu tirei aqui do fogo e vou deixar essa massinha, ó, você dá uma... abre um pouco ela assim, ó, pra ela esfriar mais rápido. Tem que deixar esfriando um pouco, mas não ficar gelado totalmente, tem que deixar morno. Porque a gente vai acrescentar mais 2 ovos na receita. Só que se eu acrescentar agora que tá quente, o que vai acontecer? O ovo vai cozinhar. E não é isso que a gente quer. Então, e aí pode ficar aquelas partes brancas assim do ovo que vai cozinhar muito rápido, né? Então a gente abre um pouco a massa e vai deixar ela esfriar um pouco. E aí depois vai acrescentar os ovos. Ó, já esperamos de 10 a 15 minutinhos. E aí ele já tá morninho. Aí vamos colocar um ovo e vamos mexer. Depois vamos adicionar o outro. Já vamos adicionar o outro.
depois que mexeu bastante para misturar, incorporar os 2 ovos, aí a gente vai colocar um saquinho de confeitar. E eu vou usar esse bico aqui, que se chama pitanga. Esse bico aqui. Então, vamos colocar aqui no saquinho. Eu coloquei o saquinho dentro de um copo para facilitar colocar, mas pode ser na mão mesmo. Ó, vamos colocar aqui para fazer os churros compridinho. Esse aqui vai ficar fininho, por causa do bico que eu tô usando. Se você quiser fazer aquele grande, então tem que usar um bico maior. Se quiser fazer mini churros, é só diminuir o tamanho, né? Vou ensinar a fazer o outro que fica a cestinha. Deixa eu tirar aqui só pra filmar melhor. Tô usando aqui a forminha de silicone, ao contrário, tá? Mas você pode usar, se você tiver aquela forma com todos, pode usar ela do avesso, tá? E a silicone é bom que depois ela desgruda facinho. Você vai contornar pra fazer a cestinha. Então, segura pra mim. Ó, o ponto é bem firminho mesmo, senão ela vai desmanchar e não vai fazer o formato. Vou fazer outro aqui. Aí você vai fazendo isso em todos até acabar e coloca no congelador por pelo menos 2 horas, tá? Antes de fritar. Eu vou ensinar vocês a cozinhar o leite condensado para virar doce de leite. Eu tenho a caixinha, então a gente tem que enrolar no papel alumínio, tá?
várias vezes. Se você tiver a lata, não precisa enrolar no papel alumínio. Vai colocar na panela de pressão com água o suficiente para cobrir a caixinha. E 40 minutos na panela de pressão. Só cuidado na hora de abrir, depois que sair a pressão, porque vai estar muito quente a caixinha. Espera jogar água e espera esfriar um pouco para tirar o papel alumínio e usar. Ó, continuando aqui, pessoal, eu tirei o... Já deixei no freezer, tá? Pelo menos 2 horas, lembra que eu falei, né? E aí agora é só fritar no óleo bem quente, tá? Esses daqui, ó. Ó como fica fácil de tirar. Tá vendo? Eu nem untei com óleo, manteiga, nada, tá? Aqui eu vou mostrar, ó, o doce de leite que eu tirei já da lata, tá? Fritar em óleo bem quente, tá bom? Tô só esperando mais um pouco meu óleo ali e a gente já frita. Ó, o óleo já esquentou, então a gente vai colocar pra fritar. Vamos tirar aqui do óleo. Frita dos dois lados, tá? A cestinha, pra poder fritar dentro também, tá? Vou deixar só escorrer um pouco o óleo e aí vamos passar no açúcar e na canela, tá? Vamos passar aqui. No açúcar e na canela, ó. E vou passar dentro também, tá? Se você não gostar de canela, então não precisa. Pode passar só um pouquinho no açúcar ou então não precisa, tá? Ó. Deixei já um aqui pronto. E a gente vai fazer o quê? Doce de leite. E vai pôr aqui dentro da casquinha. E vai colocar sorvete. Eu vou colocar um pouquinho aqui
granulado, mas se você quiser cobertura, pode pôr cobertura, que você achar melhor, tá? E a cestinha ficou assim.